Senhora Presidente, senhores deputados, nós queríamos em primeiro lugar agradecer os peticionários e referir que é justa a pretensão e o facto de eles alertarem para o problema da baixa natalidade que se verifica no nosso país. Dizem os peticionários, e muito bem, comprovam aliás com dados estatísticos, que essa baixa natalidade resulta desde pelo menos da década de 90. Este facto traz sérias consequências do ponto de vista demográfico, sociais e económicos para o nosso país, merece efetivamente ser denunciado. Dizem os peticionários, e muito bem, que entre outros os motivos para a baixa natalidade resulta da instabilidade económica das famílias, o difícil acesso ao pré-emprego, as dificuldades na compra ou arrendamento da habitação própria e dizem que os deficitários apoios à natalidade contribuem para a baixa natalidade. Referem, entre outras coisas, como exemplo ao contrário, e muito bem, o caso e o exemplo francês, país que dispõe da maior rede de creches gratuitas de toda a Europa. E como isto contrasta com o nosso país, onde a rede não é pública, onde a gratuidade está longe de ser assegurada, onde agora o CDS-PP, com o apoio do PSD, pretendem transformar as creches em autênticos armazéns sem qualquer tipo de garantia de qualidade pedagógica, em que as famílias pagam cada vez mais e mais para terem direito à creche em Portugal. Como contrasta com esta realidade, é belo o exemplo e a contradição entre o discurso e a prática do CDS-PP. Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, já percebi que o tema incomoda o CDS-PP, porque há uma profunda contradição, Sr. Deputado, em que entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica em concreto no que diz respeito às famílias é muito diferente. Porque o CDS fala muito de famílias, enche o seu discurso com o apoio às famílias e à natalidade. Mas no concreto, o problema é que no concreto as medidas são precisamente no sentido de promoção de políticas antinatalidade e antifamília. Na verdade, o problema da natalidade do nosso país resulta de décadas de política direita seguidas por sucessivos governos do PS, do PSD e CDS-PP que penalizam as mulheres, a juventude, os trabalhadores. Hoje há cada vez mais e mais jovens casais que são confrontados com problemas dos salários que não chegam para as necessidades básicas, a precariedade cada vez maior. Hoje mesmo vamos aprovar, infelizmente, mais uma alteração à legislação laboral que visa piorar aquilo que são as condições de quem trabalha, a desregulamentação do horário de trabalho que CDS, PSD e CDS-PP promoveram no anterior Código de Trabalho. Todos estes motivos levam à redução da taxa da natalidade. Importa denunciar que o anterior governo PS, com o apoio do PSD, cortou o abono de família a mais de 690 mil crianças, mais de 690 mil, e a mais de 18 mil no que diz respeito à ação social escolar. PSD e CDS-PP, agora no governo, além de aumentar o IVA no gás e eletricidade, além de cortar nos salários, além do roubo de subsídio de Natal, propõe-se a cortar ainda mais nos apoios sociais. O PCP determina aqui claramente um caminho diferente relativamente a esta matéria. Os apoios à natalidade passam, em primeira instância, por a promoção de emprego com direitos e salários dignos para os trabalhadores portugueses, no que diz respeito às alterações à legislação laboral que são absolutamente fundamentais. Propostas que o PCP já apresentou, da criação de uma rede de creches públicas gratuita e de qualidade, a gratuidade na escolaridade obrigatória, o reforço do pagamento a 100% da licença de maternidade de 5 meses, o aumento do valor do número e do valor que as crianças recebem de abono de família. Estas são algumas das medidas que, na nossa opinião, marcariam a diferença do paradigma daquilo que é a política de natalidade. Infelizmente, o que nós temos assistido neste Parlamento e fora dele são um conjunto de partidos PS, PSD, CDS-PP que anunciam princípios muito bonitos no que diz respeito ao apoio à natalidade e às famílias, mas que na prática tornam um inferno a vida das famílias e comprometem a livre opção dos casais de terem mais crianças do que atualmente têm. Disse.